Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de estudos bíblicos, Jornada com Deus. Hoje nós vamos estar continuando os nossos estudos, porque na verdade nós temos falado todos esses dias, todas as quartas-feiras, sobre o poder de Deus de transformar as pessoas e também as circunstâncias e situações. No fundo, tudo que a gente aprende com os personagens bíblicos, com histórias que já aconteceram, que estão registradas na palavra de Deus, nada mais é para o nosso crescimento. Claro que a palavra ela vai nos direcionar a Jesus e a gente aprende então a se portar, a se posicionar no mundo espiritual. Amém? Nós temos um Deus que é rico em misericórdia e que está de braços abertos, estendidos para aquele que tem um coração aberto para ti. Quero dar as boas-vindas a você que está entrando aí na live, hoje com um formato um pouquinho diferente. Quero também dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio da Casa e dizer que é muito bom a gente poder estar conectados, com vocês. Eu aqui nos Estados Unidos, vocês aí no mundo inteiro, porque a Rádio da Casa ela alcança o mundo todo. É uma grande bênção, Claudinha, Fábio, Deus abençoe vocês, continue dando graça, continue dando sabedoria, para continuar com esse trabalho tão lindo que nasceu no coração de vocês. Muito obrigada a cada um de vocês que assistem essa live, que tem interesse em conhecer da palavra de Deus, em estudar a palavra comigo. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando de duas, na verdade não vai ser uma, não, vão ser duas personagens bíblicas que ensina muito para nós, tá bom? No livro de Ruth, nós vamos estar cobrindo o livro todo de Ruth hoje e eu não sei se você sabe, mas o livro de Ruth foi escrito, pelo menos os estudiosos e também os rabinos, eles entendem que foi Samuel quem escreveu o livro de Ruth. O livro de Ruth aconteceu durante o tempo dos juízes, então vamos só assim dar uma recapitulada aqui. Deuteronômio termina com a morte de Moisés, servo de Deus, que morreu com 120 anos, cheio de saúde, cheio de energia ainda, segundo a palavra nos conta, e uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Aí começa Josué. Josué, então, termina, no último capítulo de Josué, nós vemos a morte de Josué. E a palavra de Deus nos conta no livro de Juízes que a terra ficou sem um só líder, mas vários líderes se levantaram para estar continuando aquele trabalho que Moisés e Josué fizeram. E é claro que as coisas vão perdendo o rumo quando existem vários líderes, Então, no livro de Josué, nós vemos aí muitas pessoas, um dos mais conhecidos aí que nós vemos como juízes é Sansão, Gideão, Nós podemos falar sobre eles depois, outros também, outros tantos, mas essa história que nós vamos hoje concentrar nela, aconteceu durante esse período, ok? E a Bíblia nos conta em Ruth, no primeiro capítulo, que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e 2 filhos. Bom, esse primeiro versículo aqui já nos fala algumas coisas, tá? Então, nós já sabemos que Ruth, ou Noemi e Elimeleque, que é o nome do esposo, eram habitantes de Belém e eles viviam no tempo dos juízes. E nessa época houve então fome em Belém, fome em Israel. Você sabe o que Belém significa? Belém significa a casa do pão. Então a casa do pão não tinha pão, secou-se aquela fonte. E Elimeleque
que significa o Senhor é meu rei, El em hebraico, Senhor, Melec é rei, Elimelec, Senhor é meu rei, ficou preocupado com a família dele. E ele pensou assim, o que é que nós vamos fazer? Eu preciso sair daqui. Quantas pessoas têm feito isso? Nós vemos aí o Brasil com suas crises, com seus altos e baixos, mas muitas pessoas, no tempo da crise, o que eles fizeram? Saíram do país e foram morar nos Estados Unidos, foram morar em Portugal, como tem muita gente hoje fazendo, né? E Elimelec fez exatamente isso. A situação lá estava difícil e ele então saiu e foi morar onde, gente? Foi morar na terra de Moabe. Queridos, Moabe foi uma terra, foi um povo que veio do pecado de incesto das filhas de Ló, sobrinho de Abraão, com o pai. Amon e Moabe eram dois povos que foram amaldiçoados por Deus por quando Moisés tentou passar pela terra de Moabe e o rei impediu que eles entrassem, inclusive o rei, um dos reis de Moabe, de Amon, o rei de Amon, foi o que contratou, né, o profeta Balaão. Esse rei chamado Baraque contrata então Balaão para profetizar contra, né, Israel. E aí nós temos nesses versículos, né, que Balaão fez de tudo para não profetizar contra, mas acabou fazendo pior. Ele diz que contra a casa de Israel não vale maldição. Bom, então nós sabemos que aquela nação era uma nação corrompida, pagã e uma nação amaldiçoada por Deus. Inclusive, se você voltar em Deuteronômio 3, você vai ver que ali o Senhor está amaldiçoando que nenhum moabita ou moabita mulher entraria na casa do Senhor. Ou seja, havia realmente uma regra, uma lei de Deus contra esse povo. E foi exatamente lá que Elimelec foi morar com sua família. E a palavra continua aqui nos dizendo que ele ali foi ficando com os filhos. Ele teve 2 filhos, um chamava Malom, que significa enfermo, e o outro chamava Quilion, que significa fraco. Essa é a tradução dos nomes, ok? Vai gravando aí, vai guardando, tá? Bom, os dois morrem, o Elimelec morre, Noemi, que antes era agradável, fica viúva, e aqueles 2 filhos dela casam-se com mulheres moabitas, aquilo que era proibido pela lei de Deus. O Senhor falou na palavra dele, na lei de Moisés, que o povo não era para se misturar. E eu falei isso da outra vez sobre Judá e, né, a cananita que ele casou com ela. E aqui nós vemos então de novo o povo se contaminando e trazendo essa contaminação para o povo de Israel. Mas eles tinham saído das terras de Israel e foram morar nas terras de Moabe. Por alguma razão, nós não sabemos, os 3 homens da casa morrem. Malom era casado com Ruth. Ruth significa amizade em hebraico, ok? Ruth, o nome dela significa amizade. E Orfa foi a esposa de Quilion, significa pescoço duro, ok? Como muitas mulheres são pescoço duro, carne de pescoço, gente difícil de lidar. Já ouviu falar nisso, né? Aquela pessoa é uma carne de pescoço. É uma pessoa muito difícil de lidar. Pois bem, ali morrem aqueles 2 filhos e Noemi, então, fica só, sem os homens da vida dela, sem aqueles que trariam o sustento para casa. E ela, então, começa a falar
da amargura que ela cria, na verdade. Ela tinha essa esperança, ou não bem uma esperança, mas ela tinha essa convicção, na verdade, de que foi Deus que deu essa amargura para ela, por ela ter saído da terra onde ela estava, que era a terra de Belém. E ali, ela então resolve voltar para a casa dela, para Belém, porque ela ouviu dizer que sim, Deus se lembrou do povo dele, já havia pão de novo na casa do pão. Mas ela pega e fala para suas noras: vocês duas são jovens, vão fazer suas vidas, vão continuar na vida que vocês têm pela frente, vocês têm um futuro, volta para a casa do pai de vocês, volta para os deuses de vocês, vai casar com outros homens, porque eu já sou velha, e ainda que eu casasse hoje, ela fala, e tivesse um filho amanhã, vocês não poderiam esperar ele ser adulto para se casar com ele. Então, elas tentaram: não, nós não queremos, nós queremos ficar com a senhora. Queridos, isso me faz pensar que Noemi era uma mulher de Deus. Noemi foi uma mulher que ensinava para suas noras a respeito do Deus de Israel, porque nenhuma das duas queria sair de perto dela. Ela era uma sogra boa. Será que você é uma sogra boa? Será que você tem se aproximado da sua nora para discipular, para fazer dela uma discípula? Porque foi exatamente isso que Noemi fez. Ela fez de Ruth uma discípula. E depois de muito insistir, Orfa então despede da Noemi, da sogra, e volta para a casa dos pais. E Noemi fala então para Ruth: veja, a tua cunhada já voltou para a casa dela e para os deuses dela. Porque voltar significa voltar para o mundo. Quando você fala que você não está mais andando com Deus ou fazendo aquilo que Deus te deu para você fazer, ou o ministério, o chamado de Deus para a tua vida, na verdade você está voltando para o mundo. Não adianta falar: ah, não, eu saí da igreja, mas eu não deixei Jesus. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo fala: não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns, mas antes, porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção dele. E nós precisamos estar ligados a um corpo, porque é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Vai ter problema em todo lugar, queridos. Vai ter gente difícil, vai ter gente complicada, vai ter pastores esquisitos, mas se Deus te plantou num lugar, frutifique aonde o Senhor te plantou. Amém? No Brasil, na Europa, no Japão, no mundo inteiro, está havendo crise. Aí a pessoa ouve falar que no determinado país está melhor, então eu vou mudar para esse país. Não é. Deus, ele é poderoso para te prosperar na cidade que você mora, no país que você mora. Amém? Porque todas aquelas pessoas que não mudaram para Moabe, que não saíram do país como a Elimeleque fez, foram abençoados por Deus, porque Deus se lembrou deles e trouxe alimento e prosperidade de novo a Belém. Então, não tenha medo dessa crise, não tenha medo das situações que estão acontecendo no mundo. O Senhor é poderoso para continuar guardando e continuar protegendo e prosperando e provendo os servos dele. Amém? Continuando a história, então, Ruth fala uma das palavras mais lindas, que inclusive é usado, na verdade, nos casamentos, né? Que ela fala assim: não me instes, ou seja, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque para onde fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres,
morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridos, que amizade é essa? Já falei para vocês que Ruth significa amizade. Tá certo. Noemi passou por muitas situações difíceis. Noemi perdeu o marido, ficou viúva, teve que enterrar os filhos. Dizem que a maior dor é uma mãe enterrar seus próprios filhos. Realmente, ela sentiu que Deus estava colocando sobre ela a culpa de todos os erros da família, de ter saído de Belém, de ter saído de Israel e morado num lugar que era pagão, ter permitido que os filhos casassem com mulheres pagãs, que era contra a lei de Deus. Mas olha que coisa tremenda, porque mesmo diante da luta, da dor, da perda que passamos na vida, Deus nunca deixa ninguém sozinho. A palavra de Deus diz, pode a tua mãe ou teu pai te abandonar, mas o Senhor jamais te abandona. E então, Ruth é essa figura do amor de Deus na vida de Noemi, é essa figura da amizade sincera. E essa mulher, Noemi, deve ter feito alguma coisa muito boa, né? Nós não sabemos a história pregressa de Ruth, se ela era maltratada na casa dela, se ela tinha pai ou mãe ou não os tinha, se era pobre, miserável, não queria voltar para aquele lugar. Mas ela se apegou com amor à sogra dela, um relacionamento, queridos, de sogra e nora, que nós não vemos muito comumente, não é verdade? Tem até piadas aí que falam, né, que a minha sogra, coisas assim terríveis. E, no entanto, a sogra deveria ser a figura de uma mãe para a nora. Então, aqui nós vemos que ela estava decidida, não adianta, eu não te deixo, eu não vou deixar você viajar sozinha. E aqui vem uma palavra de Deus para a nossa vida. Nunca trate mal os seus pais, nunca trate mal a sua sogra, o seu sogro, porque tudo que plantamos nessa terra nós colheremos, e nós vemos no caso de Ruth que ela colheu bênção para a vida dela. Veja bem, ali elas chegaram de volta em Belém, a cidade era uma vila, todo mundo conhecia. Quando Noemi saiu, viram ela voltar e falou, meu Deus, essa mulher tá acabada, hein? Tá velha, tá completamente acabada. E Noemi fala para todos, não me chame mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque de amargura encheu o Senhor a minha vida. Nem Noemi conseguia ver que Deus deu para ela uma nora que valia mais do que 7 filhos. Veja que lindo. Às vezes, queridos, nós passamos por situações de amargura na nossa vida, que nós não conseguimos ver as pequenas coisas positivas, bonitas que Deus nos dá. Às vezes você perdeu o casamento, mas ganhou amizades. Às vezes você não está com teu filho, mas ganhou o consolo de um parente. Tem tantas situações nessa vida que nos leva a ficarmos amargos. Perdeu o emprego, morreu o ente querido. Eu por um tempo também estava amarga, mas eu lembrei que Deus, Ele não nos deixa completamente sós. O Senhor me deu filhos e por amor a meus filhos eu sobrevivi. E agora nós vemos aqui Noemi, por amor à nora dela, que mostrou tanto amor, tanta amizade, ela também queria sobreviver. E assim foram, voltaram. E nós vemos então que o primeiro capítulo do livro de Ruth conta uma história de tristeza, de luta. Pode ser que esse capítulo da tua vida está sendo de luta, de tribulação. Mas olha o que o capítulo 2 de Ruth fala.
traz esperança. O capítulo 2 de Ruth, ele traz provisão e esperança, porque Ruth, ela vai começar a colher, era o tempo da colheita, ok? Inclusive era associado com uma festa, a festa do Pentecostes, e ali as pessoas saíam colhendo, e existia uma lei que obrigava aqueles trabalhadores que colhiam o milho, que colhiam o trigo, não sair catando as migalhas, vamos dizer assim, que caía no chão, mas para deixar para os pobres, porque os pobres vinham atrás catando aquilo que caía da bolsa, né? Que a pessoa arrancava a árvore, sacudia e caía no chão. Você se lembra que quando Jesus foi arguído por uma mulher que não era israelita, e essa mulher chegou para Jesus pedindo que ele curasse a filha, e Jesus falando, não é certo eu tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos? O que aquela mulher falou? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso, querido, significa fé. Ainda que seja um pouquinho só da misericórdia de Deus, é melhor do que nada. A graça de Jesus na nossa vida é melhor que nada. Ainda que seja a migalha da graça de Deus, que nunca será sempre suficiente, porque a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, diz a palavra de Deus. Então, ainda que seja uma migalha, ela é suficiente para te tirar da situação que você se encontra. E ali estava Ruth catando as migalhas, quando de repente o dono da fazenda chega, e aquele dono bate o olho nela, fala, quem é essa moça? Interessante. E ele chega para ela e fala, quem é você? Mas ele já sabia, porque as pessoas já falaram, essa é Ruth, a nora de Noemi, a viúva do filho de Noemi, que não abandonou ela, que veio com ela, que veio buscar refúgio na terra do Deus de Israel. E assim, ele chega para ela e abençoa a Ruth dizendo, você pode comer com os meus empregados, você não precisa ficar catando migalhas, você pode pegar o que há de melhor. E eu vou deixar, já falei para os meus empregados não mexer com você. Olha o carinho, olha o cuidado com que Deus está tratando da pessoa que é fiel. Uma pessoa que poderia simplesmente falar, eu vou ficar minha vida cuidando de uma velha? Eu vou embora, eu sou jovem, eu vou casar de novo, quero ter filhos. Não foi Ruth. Ruth significa amizade. Ela era amiga sincera, amizade fiel. E assim nós vemos então que ela leva para a sogra dela uma sacola tão pesada, gente, diz que o saco, eu não sei aqui a linguagem, mas eu acho que é mais ou menos 22 quilos, tá bom? De grãos para a sogra dela. E te garanto que naquela época não tinha Uber e nem carro. Ela teve que ir andando da fazenda de Boaz até a cidade onde a sogra estava, onde elas estavam morando. Hoje nós vemos pessoas, né? Muita patricinha por aí, né? Que não quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer dar duro, quer já tudo pronto, né? Não é isso? Nós estamos vivendo essa geração do é pra já. A geração do micro-ondas. Papo, eu quero é para agora, não quer plantar, não quer colher aonde não plantou, quer arrancar o plantio de outras pessoas, ou acha que é muito importante para poder fazer um trabalho mais simples, uma coisa menor, uma coisa que não tenha tanta expressão. Afinal de contas, né, queridos, eu não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram ou 1 milhão de seguidores no YouTube, porque é isso que vai realmente basear o sucesso dessa pessoa. Com Deus, você acha mesmo que o sucesso com Deus está baseado em quantos amigos você tem no Facebook ou quantos amigos você tem no Instagram? Queridos, nós somos abençoados por Deus, por sermos abençoados por Deus, porque Ele nos escolheu.
Não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. Que adianta você ter 1 milhão de seguidores e tá indo para o inferno junto, levando ainda o escândalo? O que adiantou certas igrejas aí que é o que nós estamos ouvindo, infelizmente, eu falo isso infelizmente, que tem milhares e milhares e milhares de seguidores e vem um escândalo de todo tamanho. O Senhor não deseja isso. O Senhor, o modo dele operantes, a maneira como Deus nos abençoa é completamente diferente deste mundo. Para Deus, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém? Então, que o nosso coração esteja na simplicidade da vida, que o teu coração esteja nas coisas simples, não nas sofisticadas. Amém, queridos? Nós precisamos voltar às coisas mais simples. Aquela moça, ela foi simples, ela quis só alimentar a sogra dela, só cuidar da sogra dela, ela nem pensou que ela ia casar de novo, porque a própria sogra falou que não tinha mais filhos para dar em casamento para ela. Mas ela não sabia que a lei do levirato já estava funcionando naquela época. E um resgatador da família de Elimeleque tinha o direito de resgatar as terras que era de Elimeleque, como também a viúva, as duas viúvas, né? A sogra e a nora. E aí, quando Ruth volta para casa e conta para ela, para Noemi, que trabalhou na eira de Boaz, Noemi fala: minha filha, ele é parente do meu marido. Pela lei, ele pode te resgatar. Quem era Boaz, querido? O próprio nome Boaz significa resgatador. Boaz era um quarentão, solteirão, milionário. A gente chama de bachelor. Era aquele tipo que toda mulher solteira tá de olho, né? Além disso, ele era temente a Deus, servo de Deus. Esse era Boaz. E Boaz, então, ele olha para Ruth de uma forma especial. Ele vê Ruth como uma pessoa fiel, porque quem faz uma coisa dessa, de não abandonar a sogra, de não largar os princípios da sua família, mostra mais fé do que muito crente, não é verdade? Tiago nos fala que aquele que tem a família, a mãe viúva, precisa cuidar primeiro da família, tá? O filho tem que cuidar da mãe. A viúva que não tem filho, por isso que o apóstolo Paulo falava que era para a gente cuidar da viúva, né? Eles lá naquela época, eles cuidavam da viúva que não tinha filhos, porque a viúva que tinha filhos adultos, era o filho adulto que tinha que cuidar da viúva. E essa é uma realidade até os dias de hoje. É que o mundo está todo conturbado, mas a lei de Deus não muda. E Deus honra o filho que cuida da sua mãe. Amém, queridos? Então, nós temos essa obrigação. Eu tenho a obrigação de cuidar da minha mãe, que é uma viúva. Meus filhos de cuidar de mim estão cuidando. Você da sua mãe, do seu pai. Aqueles que estão ao teu redor têm a obrigação de cuidar de você. E Deus, o que Deus faz? Ele é arquiteta, né? Deus é o grande arquiteto desse mundo, né, queridos? O que Deus fez nessa história toda? Apesar de Elimeleque ter saído da terra dele, ter ido para uma terra pagã, e eu creio, tem estudiosos que falam que Elimeleque pecou quando fez isso, e por isso pagou com a morte. Tá? E os filhos que já não tinham um nome muito saudável, né? Não sei se durante o nascimento eles nasceram doentinhos, fraquinhos, para ganhar um nome desse, né? A gente não sabe porque a Bíblia não explica. Porém, alguns estudiosos acham isso. Eu já prefiro achar que por causa de Ruth, Deus mandou essa família lá. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece um coração sedento, um coração sincero, um coração que deseja a Deus. E o Senhor, através de Israel,
Você sabe que os 12 filhos de Jacó alguns foram filhos de concubinas, que eram de outras nacionalidades. Então, é uma mescla as tribos de Israel, já profeticamente anunciando que Jesus não veio só para Israel, Jesus veio para as nações, amém? E isso é uma boa notícia. E aqui, continuando então, no capítulo 3, Noemi fala: Ruth, vamos lá, vamos armar aqui uma situação que você vai se apresentar para Boaz, para que ele te note e resgate você. E Ruth fala: o que a senhora mandar eu fazer, eu farei. E ali ela foi, se deitou aos pés dele, foi no final da colheita, né? Como eu falei, tinha umas festas, tinha umas festividades, ele já bebeu um pouco de vinho e foi deitar, era meia-noite. E ali ela também foi, vestiu a melhor roupinha dela e se colocou aos pés dele. E quando ele viu, na verdade ele não viu nada, porque imagina, meia-noite, um breu total, né? Devia ter uma lamparinazinha, mas ele sentiu o cheiro de Ruth. Ele sentiu a presença de Ruth. E ele então fala: amanhã eu vou assentar com o parente de Elimeleque, porque na minha frente tem alguém. Pintou boi na linha. Mas eu vou falar para ele, porque se ele quiser, o direito é dele. Se ele não quiser, eu volto para te buscar. Conto de fada, gente, tem que ter sim uma dosezinha, na verdade, de uau, que emoção. Ai, meu Deus, será que o cara vai querer, não vai querer? Bom, enfim, esse é o capítulo 3. Uma expectativa. Deus está fazendo coisa nova, que está saindo à luz. Porventura você não percebeu? Há uma expectativa de Deus na tua vida. Não fique amargo, não fique Mara, amém? Fique Noemi, agradável, esperando com expectativa a novidade de Deus para a tua vida, porque tem coisa nova chegando. Tem algo acontecendo, queridos, Deus está fazendo algo novo. Não é só problema, não é só luta, não é só dor, não é só perda. Tem coisa nova para acontecer na tua vida, amém? E veja o que acontece nesse episódio, né, do capítulo 4, que agora vamos para o 4, que é o capítulo da redenção, e são só 4 capítulos no livro de Ruth. Inclusive o livro de Ruth fica entre juízes e reis, ou seja, é a transição dos juízes ao rei, e nós vamos chegar lá. Boaz sobe a porta da cidade, era onde tinha tipo um fórum, né, onde os homens assentavam para resolver negócios, ok? E ali então ele conversa, ele fala com o outro parente que era mais velho que ele, então ele tinha direito, e fala: olha, você soube que Noemi voltou e ela está precisando do resgate das terras que era de Elimeleque, você vai querer? E aquele parente fala: sim, eu tenho interesse em resgatar as terras de Elimeleque. Mas então Boaz podia ter ficado triste e pensado: ixi, perdi, né? Ele foi astuto. Ele não mencionou as 2 mulheres primeiro. Ele fala direto na terra. E o cara fala: quero a terra sim. E então Boaz completa na frente de todas as testemunhas dessa conversa. Mas tem um detalhe: para você resgatar a terra, você tem que resgatar a velha e a menina. Vai ter que ser o pacote fechado, porque é a lei do levirato. Você que está resgatando a nora vai ter que ter filho com ela, e o primeiro filho será de Malom, não será teu. Será considerado herança ainda de Noemi. Aí ele fala: então aí já não vai dar. Ele devia ser casado com aquelas mulher carne de pescoço que eu falei no início da história, né?
aquelas mulheres assim, difícil de engolir. Sabe, mulher que anda com aquela coisa que rola macarrão, não é? Tem alguém aí? Aí, pessoal da live da rádio da casa, tem alguém aí que anda, que é mulher que anda com a coisa de macarrão na mão para dar na cabeça do marido se ele não andar 100%? Não tem umas mulherzinhas assim difícil que resmunga o tempo inteiro? Ela fala, puxa vida, ter uma mulher em casa já tá difícil, que dirá 3. Não vou poder não, ele fala. Então, Boaz diz, então fique acertado, fique certo aqui, diante das testemunhas, que você está passando para mim o direito do resgate. E eles, então, assinam um contrato que era feito tirando o chapéu, tirando um sapato, alguma coisa aí que realmente para nossa cultura é um pouquinho diferente, né, gente? Mas ali, ele, então, volta e pede Ruth em casamento, resgata a terra, devolve para Noemi a casa dela, a terra dela, e tira Ruth da condição de viuvez sem filho, que era na época horrível, era de miséria, era morrer na rua, como mendigo, a viúva que não tinha filhos. Ela foi honrada e se transforma numa mãe em Israel. Ela dá à luz a Obed. Obed significa servo. E Obed foi o pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a fidelidade de Deus. A genealogia de Jesus não é perfeitinha, mas é cheia de nações aí no meio, para mostrar para você e para mim que ele veio para todos. Ele veio para você, ele veio para mim. Ele veio para aquele mais pecador, mais rejeitado. Ele veio para aquele mais complicado. Jesus, ele veio para qualquer um que o aceitar como Senhor da sua vida. Ruth recebe a honra pela amizade dela, porque ser fiel tem um preço, mas também tem uma recompensa, tem uma coroa de glória para receber. Queridos, nunca deixem de ser fiel, nunca deixe de ter uma amizade sincera. Se você diz que é amigo, seja amigo na íntegra da palavra. Ruth, a amiga fiel de Noemi, deu a ela Obed, o bebê, para que Ruth pudesse criar como o próprio filho de Ruth, para que Noemi pudesse criar como o próprio filho de Noemi. E toda a cidade dava louvores a Noemi, dizendo, não é Ruth, a sua amiga, muito melhor do que 7 filhos? Às vezes, queridos, nós somos colocados em situações que acontecem na nossa vida que chegamos a perder até os próprios filhos. Mas Deus manda amigos. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que um irmão. Ruth foi uma amiga mais chegada que uma irmã para Noemi e trouxe honra e alegria de volta à casa de Noemi. A amarga voltou a ser agradável com a restituição que Deus deu. Boaz é a figura de Jesus. Ele é o nosso resgatador. Ele nos resgatou do pecado, do inferno. Ruth é a figura nossa, a noiva, a igreja, eu e você. Seja fiel como Ruth foi fiel. Seja amiga. Tenha valores, não abra mão dos seus valores. Cuide dos seus idosos. Cuide daquilo que Deus colocar na tua mão para cuidar com fidelidade. E Deus trará sobre a tua vida o resgate. Qual resgate você está buscando?
Qual a situação que você precisa de resgate na sua vida? O nosso resgatador, Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, aquilo que nós pensamos que precisamos, ele é poderoso para nos dar. Por isso, nossa jornada com Deus termina aqui. Outra mãe, outra mulher que tinha tudo para não ser ninguém, que era pagã, idólatra, criada num ambiente de pecado, que não conhecia o Deus de Israel, optou por seguir o Deus de Israel e teve a vida dela completamente transformada. Exemplo que nós já falamos aqui de Raabe, Ruth também. Inclusive os moabitas ainda eram mais amaldiçoados do que os de Jericó. Eles não tinham direito de entrar na Assembleia. Eles não tinham direito de pisar em Israel. Mas Deus deu graça a Ruth. E por causa da fidelidade de Ruth, ela recebeu completo perdão e remissão de quem ela era um dia, de quem ela foi um dia. E se transformou na bisavó do rei Davi. Por isso nós sabemos que foi Samuel que escreveu essa história, porque ele conviveu com Davi. E a história é passada, né, de geração em geração. E dali nós sabemos que Jesus veio da linhagem do rei Davi. Mais uma. Glória a Deus por isso. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo nós temos. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus porque você tem desejo de conhecer ao Senhor, né? Você tem tido desejo de conhecer ao Senhor. Você tem tido esse desejo que Ruth teve de conhecer ao Senhor, que a sogra dela cuidava, servia. E Deus, apesar de um começo todo errado, o Senhor reverte toda essa situação para a honra e glória do nome dele, para que essa genealogia toda fosse escrita, fosse estabelecida de forma a não mostrar que há escolhas, preferências. Deus não olha, não é a sua nacionalidade, não olha se você é pobre ou rico, famoso ou não famoso, feio ou bonito. Deus olha para o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não foi isso que ele falou para Samuel quando foi ungir Davi? Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, que esta palavra fale ao seu coração. Eu louvo a Deus porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Deus está preparando o resgate do povo dele quando Jesus Cristo virá para nos levar, para nos resgatar, a segunda volta dele. Mas ele já enviou o resgatador e você tem acesso a ele a qualquer hora do dia. Amém? Vamos orar. Senhor, eu agradeço pelo resgatador que temos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui na live, que tem buscado o conhecimento da palavra. Cada vida que está também na rádio da casa, Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor traga esperança, que o Senhor, através da história de Noemi e Ruth, traga, Senhor, o consolo e mostre, Senhor, uma saída para aquelas que estão, aqueles, de uma forma geral, estão precisando de uma resposta sua. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza do resgate. O Senhor não tardará, mas cumprirá o seu propósito na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus transforma a maldição em bênção. Mais uma vez, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, queridos.